pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou André Correia e está começando mais um Além das Quatro Linhas. Hoje eu recebo o meu convidado, ele que vem fazendo um grande trabalho com as SAFs e também com o personal soccer na cidade de São Cepé. Recebo aqui para um bate-papo descontraído, Dave Lara. Aí tá, Dave, tudo tranquilo? Beleza, André? Prazer estar aqui junto contigo, prazer em falar com todas as pessoas que curtem o teu canal, é um prazer. Então, o Dave Lara está começando aqui para mais um programa para nós aqui. Primeira pergunta para o nosso convidado: como você se define assim como pessoa, assim, um jeito mais tranquilo, estudioso, nervoso? O que tu nos diz aí? Bom, eu me defino como uma pessoa com tudo isso, né? Acho que nós temos que ter um pouco de cada coisa, temos que ter emoções à flor da pele, temos que ter sonhos, temos que ter tranquilidade, temos que saber esperar, temos que saber, enfim, aproveitar as oportunidades, né? Então, assim, eu sou um cara muito família, né? Sou tranquilo, sou de boas, né? Mas, assim, também temos que ter atitude, né? E no momento que precisa ter atitude, precisa ter coragem, precisa ter determinação, eu tenho. E, claro, também a gente sofre frustrações e tudo mais, mas isso tudo serve para aprendizado, né? Então, nosso dia a dia, o nosso cotidiano, ele é um aprendizado. Então, a gente aprende com as pessoas, ensina para elas e depois tu vai colocando aquilo que é importante, aquilo que não é, mas, enfim, cada um segue na sua linha. Cada um com seu estilo de vida, né? Então, é isso aí. E assim, teu começo no esporte, como é que foi na infância, onde é que tu jogou, o que tu nos conta aí? O meu início foi muito legal, muito legal. Eu peguei a época dos campinhos, né? Então ali no bairro Santo Antônio ali nós tínhamos a BB, a quadra, e tinha os campinhos, né? Onde nós brincávamos com pipas e tudo mais, e tinha a hora do jogo, né? Então assim... e era rapidinho, dava pra ir em casa ali, comia um lanche e voltava pro... Já ia de novo. Já ia de novo, né? Já ia de novo. Até anoitecer. Até anoitecer. Aí depois tinha os joguinhos ali de taco, enfim, era saudoso. Saudoso, né? As carrinhas de descida. Então, assim, tipo, a nossa infância era futebol e mais as outras brincadeiras, né? Mas o futebol era sempre o carro-chefe, né? Cada dia tá se tornando mais complicado. Porque criança de hoje não sabe, né? Eu, como educador físico, tem coisas que a gente passa para eles assim que eles nunca ouviram falar, nem os pais sabem, né? Mas tudo bem, segue em frente. Hoje a gente comentou até com nossos dois convidados anteriores, o Gil e o Humberto, é uma questão que a gente conversa bastante aqui em São Cepé, é a questão da renovação, né? A gente vê hoje a geração do videogame, a geração da Netflix, do celular, e cada vez Free Fire, cada vez está ficando menos atrativo, né? Então isso é uma coisa que preocupa hoje em dia os tempos, né? Claro, evoluiu, como tudo tem que evoluir, mas a gente tem que também não esquecer das origens, né? Então resgatar essa sensação de jogar na rua, Cara, o talento brasileiro ele foi forjado na rua. Porque na rua, nos campinhos, na rua, quadrinha, periferia, favela, chame como vocês quiserem. Mas ali é onde forjam os grandes talentos. Ali a gente aprende a driblar as coisas do jogo, as coisas da vida. Muitas lições a gente leva dali para o resto da vida, né? Não é porque o fulano teve uma carreira de sucesso, tá no auge, tá lá na Europa, que ele vai esquecer das origens. Cara, eu vou citar um exemplo aqui, o Tyson. O Tyson estourou no Inter, tá tanto 10 anos quase lá na Ucrânia, mas sempre que tá de férias volta a Pelotas. Sempre visita o Progresso ali em Pelotas, que é um projeto bacana de crianças, de jovens. Então isso é muito bacana, tu resgatar a tua origem, independente de tu ter alcançado aquele sucesso lá em cima ou não, né? Exato. E quando tu tem, assim, tipo, dentro da tua comunidade, pessoas que vão te encaminhar para te vivenciar essas situações, né? Fica muito melhor, fica mais prazeroso, né? Então, assim, tipo, mesmo eu brincando com essas atividades, eu tive no Polo ABB, que era com a professora Verinha, professora Lenise, professor Casanova e professora Rosane, né? Então, assim, tipo, dali a gente começamos, né? Tinha um projeto social ali na época.
E depois passei para escolher no ginásio, com o Gilmar, né, com a professora Guega, entendeu? Então, assim, tipo, a gente teve uma linha, eu tive uma linha de professores que me ajudaram muito. Depois veio os treinadores da vida, né? Começou com o Elton Vidal na BB, passou pelo Arthur e o Noé no Palmeirinhas. Eu joguei, tive o prazer de jogar o infantil com eles, né? Onde o infantil era de 11 a 16 anos. Então, se tu quisesse jogar, tu ia jogar contra uns guris muito mais velhos que tu. Então, assim, tipo, isso eu amadureci muito nesse tempo. Por quê? Porque daí tu já jogava com mais velhos, com pessoas mais velhas, então tu ia aprendendo, né? Claro. Então, é o que eu digo, hoje é tudo dentro da categoria, dentro da idade, dentro de tudo. Sim, e por isso tem que ter professores capacitados, né, para saber colocar, né, o que é importante para cada criança, como ela vai se desenvolver no tempo dela. Claro. Né? Não é simplesmente reproduzir o que eu aprendi, né? Tem coisas assim que, claro que as pessoas que trabalham com futebol que de forma amorosa, que gostam, a gente não pode cobrar delas, né? Mas a gente pode cobrar dos profissionais que têm entendimento para isso e que entendem isso aí. Então, é uma das coisas que essa linha de professores que eu tive me ajudaram muito na minha formação. E são referências até hoje. Né? Então, depois tive o Humberto no La Máquina, o Gianni, o Cachorrão, enfim. Não, mas o Cachorrão tá em todos os programas aqui, cara. O Humberto falou que tu foi goleador do time dele, que tu foi expulso e perderam uma final, não sei, mas agora eu dei de lá, cara, mas vou ter que chamar tu aqui no programa pra tu contar essa história. Um abraço, Cachorrão. Um abraço, velho. Então, assim, tipo, lá no bairro Santo Antônio nós tínhamos muita gente que jogava um futsal de alto nível, Igor Brum, Benhur, o Alan, enfim, assim, ó, o Gianni, o goleiro Leandro, depois da ABB já saiu pro La Máquina, e o La Máquina Gija, né? Então, assim, tipo, muita gente começou ele jogando junto, né? Então, assim, tipo, cada vez mais eu fui gostando do esporte. Junto disso, passei pelo Trovão Azul, né, que é do celular Olix, da Tia Helena, do Tio Ronquilin, onde era um time família, onde nós saímos para os torneios e eu acompanhava os manos jogando, os amigos, né. Só que, como eu era muito novo, não podia jogar, né, mas depois tive a minha oportunidade de jogar com o Trovão, fui campeão nos juniores, né. Então, assim, tipo, passei pelo Bento, com o professor Kleber, e também com o professor Udi, que a gente fez uma baita campanha na Copa Vice-Prefeito de Santa Maria, né, onde apareceu várias oportunidades para aquele grupo, e um grupo muito qualificado que nós tínhamos, né, e nesse meio surgiu muitas coisas, só que faltou estrutura, né, né, no sentido daquela, tanto dos 8-3, né? Que era um time muito legal, muito bom mesmo, assim como os menores, que tinha a geração do Roger, a geração do Dieguinho, o Babs, né? O Janjão, enfim, uma turma muito legal. Enfim, que pena que não teve segmento, né? Mas ficou boas lembranças, assim, foi marcante a nossa participação nesses jogos, e assim tu vai amadurecendo, e aí vai passando. Os infantis pela BB que eu joguei, fui campeão pela BB, né? Com 14 anos eu já jogava a segunda divisão do salão, que era aqui, fui vice-campeão pela Amizade, fui vice pelo La Máquina, né? Depois passei para os juniores, enfim, o futebol sempre ativo, né? Sempre, tanto no campo como no futsal, né? E, infelizmente sempre passei por várias pessoas e grupos que alavancaram o meu conhecimento, né? Então, assim, tipo, até hoje, quando eu estou dentro da quadra, algumas coisas eu lembro lá do passado, claro, que faz tu colocar hoje no presente, né? E conta pra nós aí como é que foi a ideia que, cara, com toda essa experiência, essa vivência aí, como é que surgiu a SAFs, né?
A SAFs foi assim, ó. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Como Toda criança. toda criança, adolescente tem. E aí eu cheguei, tinha tudo pra... Acreditava que eu tinha potencial pra conseguir. Só que só o potencial não adianta. Tu tem que estar preparado mentalmente, fisicamente, pra te atingir aquele teu objetivo. E eu fui na última vez que eu tentei, tinha 200 meninos numa peneira do Inter SM, né, para o gauchão, que já iria começar dentro de 15 dias. Sim. E eu fiquei entre os 3. Só que ainda tinha uma semana de avaliação física, né? E aí, fisicamente, tecnicamente eu consegui. Fisicamente eu não consegui, porque ia demorar 20 dias, 25 dias para entrar em forma no padrão que eles já estavam treinando, né? Sim. Então, diluiu, né? Diluiu, vamos estudar, vamos trabalhar. E nesse período, eu vi ali na BB, em 2001 para 2002, um monte de crianças jogando futsal. Sem ninguém para... Quando isso? 2001 para 2002. E aí não tinha ninguém para auxiliar eles, dar uma instrução e tudo mais, né? E aí eu tive a ideia de montar a SAFs, que é Santo Antônio Futebol de Salão, né? Aí eu saí, conhecia os pais daquelas crianças, fiz os convites, entreguei para eles e assim, agora vai ter uma escola de futsal. Em janeiro de 2002, 8 de janeiro, né, comecei as aulas. Oficialmente falando. Oficialmente falando. Aí os primeiros alunos ali, o Anderson Tetinha, o Lucas Almeida, o Felipe, o André Sacol, o Lucas Sacol, essa galerinha assim que começou. O Mumu. Então assim, tipo, começou ali no primeiro dia, daqui a pouco já teve mais gente, e assim foi. E ali eu comecei a aplicar um pouco do que eu sabia. Sim. E aí eu estava no ensino médio, aí terminei o ensino médio e fiquei 1 ano, 2 anos só naquilo ali. Daí eu pensei, mas eu acho que eu já estou nesse meio, que eu sempre vivenciei, que é o esporte, que está sendo para mim uma maneira de eu suprir algo que eu queria muito, que era ser jogador. Então eu não vou conseguir mais isso, claro, mas eu posso ajudá-los. Então vou fazer um curso superior, né? Eu fui fazer educação física na Campus São Gabriel e me formei, e já faz 10 anos que eu sou professor formado, e dei continuidade, aprendendo e aplicando, né? Vivendo e aprendendo, como diz os outros. Tudo isso, né? E hoje já faz 18 anos que nós estamos com as SAFs. Este ano, dessa forma paralela, né? Que devido a toda a situação que está acontecendo, a gente não está dando continuidade efetivo, mas estamos na ativa com outros projetos, né? Mas que englobam o desenvolvimento da criança, do adolescente, do adulto, enfim. A SAFs hoje, ela não é simplesmente uma escolinha, não. Ela é uma escola de futebol, ela é uma escola de atividades físicas. Porque junto comigo tem professores super capacitados que buscam direto o conhecimento para o indivíduo. Porque hoje o indivíduo não quer somente o futebol, ele quer saúde, ele quer qualidade de vida, ele quer se desenvolver fisicamente. Então assim, o futebol ele sempre vai ser o carro-chefe, mas hoje esses outros projetos paralelos que nós temos vêm acrescentar tanto para nós, como professores, que a gente está buscando mais conhecimento, mas também, sim, principalmente para as pessoas que recebem o nosso atendimento. E, claro, também o ano de 2020 ele trouxe várias lições e ainda está trazendo algumas, mas eu acho que o ano de 2020, para resumir o ano, eu acho que o ano pode se resumir numa palavra: adaptação. Se adaptar no teu dia a dia, tua rotina não é a mesma, teus cuidados não são os mesmos. Então é um ano que um ano que a gente teve que se adaptar, muita coisa tem que rever, porque a gente está se reinventar, porque parado a gente não pode ficar.
e a gente tem que procurar, claro, com todos os cuidados que tem que ter. A gente viu, e aí vale também um pedido nosso aqui, né, que se cuidem, porque os casos estão aumentando na cidade, não tá fácil, e a gente não quer que as coisas fiquem mais piores ainda, porque se ficar, a coisa vai ficar bem ruim para todo mundo, e aí todo mundo vai sair perdendo, o seu negócio não vai poder abrir. Então, pessoal, se cuidem, que a coisa não tá fácil, mas esperamos que logo tenha uma solução aí para esses problemas, que a gente possa tocar a nossa vida em frente. E sobre a SAFs ainda, e o quanto que a SAF significa, porque praticamente deu para ver que é o projeto da tua vida, né? Que veio, ficou, deu sucesso e que esperamos que tenha vida longa, né? Ela significa o ponto inicial da minha carreira profissional como professor, né? Então, tudo começou ali. Só que tu não consegue nada sozinho. Claro. Tu depende de pessoas. E as pessoas que me auxiliaram foram minha mãe, que também é uma desportista, que amava o esporte, enfim, né? Então, assim, tipo, quando eu tive essa ideia, ela foi a primeira a me apoiar. Meus irmãos, enfim, a minha família, Meirelles, né, ela vive muito do esporte, né? Família é a base de tudo. Sempre. Né? Então tu aprende muito com eles e coloca em prática, e eles te dão o suporte para te seguir em frente. Logo depois, quando eu cheguei em casa e falei, mãe, vou fazer faculdade. Foi a primeira coisa assim, quando é que tu vai fazer a tua inscrição? Entendeu? Então, assim, tipo, é uma maneira de crescimento. Então, a SAFs, ela fez com que abrisse a minha mente para conhecimento. Né? E, então, assim, tipo, hoje, a pessoa que eu me tornei muito perante estar junto com as SAFs, né? De ensinar, de aprender, de estudar, de aplicar, né? De vivenciar situações, né? Totalmente assim, diferentes do que a gente é acostumado a fazer, né? Pensar que é apenas futebol, vão lá, vão jogar e vão fazer o gol e deu. Né? Não, tem muito mais coisas que isso. Claro. Valores, né? Tu se determinar contigo mesmo, porque às vezes o grande jogo não é contra o adversário, o grande jogo é contra tu mesmo, né? Então, e tu vê aquela situação, tu vê a evolução dos teus alunos, né? Tu vê assim, ó, o quanto que de uma semana para outra, de um mês, de um ano, ele evoluiu. Mas não jogando, evoluiu como pessoa também, de maneira de pensar, de agir. Então, assim, tipo, o professor acaba transformando o aluno, mas, na verdade, quem acaba transformando é o aluno transformando o professor, porque as situações são totalmente ímpares, né? Então, a SAFs é o xodó, né? É o xodó, era um projeto social, agora virou uma empresa, de prestador de serviços, só que a gente tem sonhos muito grandes ainda. E se Deus quiser, e com muito trabalho, muito estudo, né, nós vamos conseguir chegar a esses objetivos, né? Porque a gente tem que ter sempre o objetivo à frente, não pode ficar na mesmice nunca. E nessa pegada de SAFs ainda tem mais uma pergunta para o nosso convidado. E como é que com tanto tempo de SAFs, tanto tempo de envolvimento social assim, e também esportivo, como é que é trabalhar com tantas crianças e tantos jovens, sendo que a gente não é na pegada de formar jogadores, ganhar, conquistar. É aquela pegada de cidadão, formar um ser humano plantar uma sementinha hoje para que, quem sabe, quando se tornar um pai de família, ser um bom pai de família, um bom cidadão, né? Como é que tu vê? É uma situação assim, ó, tudo são características, porque quando tu recebe os alunos, cada um vem de uma família, cada um tem um histórico familiar, cada um tem as suas qualidades, suas virtudes, seus defeitos, e eles têm que aprender a conviver em grupo, né? De saber se comportar. Sim. Num grande grupo, né? E o grupo vai evoluindo conforme aquilo que tu vai plantando. Claro. Né? Então, assim, tipo, durante muito tempo
A gente apenas treinava, conversava, para quê? Para que quando chegasse uma competição eles estivessem preparados. E aí depois disso veio a evolução também, né? Então assim, ó, nós ganhamos na cidade, nós somos tricampeão hoje é sub-15, né? Sim. Tricampeão do sub-13, tetracampeão do sub-11. Então assim, tipo, a gente tem muito campeão do sub-9. Então assim, tipo, a gente tem essa semente que nós plantamos, o resultado aparece. Mas o principal de tudo não é o resultado do título, né? Aquilo ali vai ficar. Mas sim o que tu vivenciou para te chegar até ali, né? Uma das turmas que foi fantástica, né? A turma do Guilherme Leão, do Eduardo Falafina, do Lucas, Zetinha, Dude, né? Aquela Rodrigo Bittencourt, né? Roger, né? Então assim, tipo, depois... Enfim, eu vou passar aqui e vou falar mais de 1000 alunos, né? Mas assim, eles começaram com muita qualidade, então todo o restante da base, como a gente fazia, eles tinham a referência daquele ali. Claro. Depois subiram para o Sub-15 e conquistaram, junto com o Elton, que era o treinador na época, o Elton Vidal, conseguiram ser vice-campeão da segunda divisão, só alunos de 15 anos e 14, né? Então assim, tipo, a gente revolucionou a maneira de pensar futebol e de se comportar em termos de evolução tática e física, né? Mas tudo isso plantando aquelas sementinhas de conversa, de diálogo e tudo mais. E chegamos, Santa Maria, nós ganhamos várias competições, nas Dores, regional, enfim, na região toda nós viajamos aqui e sempre tivemos êxito. Então, mas tudo... Hoje eu tenho alunos da época, hoje tenho os filhos deles, são meus alunos. Tenho... De geração para geração. Né? Então assim, tipo, tem alunos que eram do passado, que hoje são meus alunos no personal, como Daniel Ribeiro. Então assim, tipo, o mundo ele gira e tu acaba se encontrando de novo. E hoje tu vê quanto que essas pessoas evoluíram, quanto que elas acrescentam na sua família, na sua cidade, no seu trabalho. Isso é muito gratificante. A próxima pergunta para o convidado também tem a ver com essa pegada. E o Santo Antônio? O que nos conta aí sobre o Santo Antônio? Santo Antônio Futbuia, né? Futbuia. Porque são meus amigos, né? Nós criamos ali um grupo de futebol 7, só de amigos, né? O Léo, Murilo, o Matheus, o Lico, o Tinga, Jonathan, Pedro, né? Linderman. Então assim, tipo, é só de amigos ali. E aí, aquela coisa toda, termina o jogo, vamos pra buia, mas a buia não é brigar, não é o churrasco, a resenha do futebol, é olhar o jogo do Inter e do Grêmio junto. Até um parênteses, ninguém acredita nisso, mas assim, ó, teve um jogo semifinal da Copa do Brasil, Inter e Palmeiras, Fluminense e Grêmio. Nós olhamos, todo mundo jogamos antes do Futebuia, num joguinho nosso, e fomos lá pra casa do Léo, e olhamos uma parte ficou os gremistas olhando o jogo do Grêmio e na outra parte os colorados. Então assim, tipo, isso é uma coisa boa do futebol, né? E do Futebuia nós tivemos isso. A gente levou a sério quando nós conquistamos a vaga com a Cristo Rei, né? Foi um jogo muito louco, para dizer, né? Foi 4-3 no primeiro tempo, né? E conseguimos a vaga. Aí, bom, já que nós conseguimos a vaga, então nós vamos se dedicar em fazer um bom campeonato, com organização, com gente vindo para reforçar a nossa equipe. E aí perdemos para o Panta na semifinal, 2 jogos, né, muito, muito bons, o campeonato inteiro muito bom. E surgiu aquela coisa assim de... A gente pode mais. Claro. A gente pode mais. Mas aí entra aquela questão de gestão de planejamento, né? Todo mundo trabalha de um lado do outro, entendeu? Então, tipo, ninguém vive daquilo ali e acabou se diluindo, né?
depois os recursos também vão ficando mais apertados e acabou o Santo Antônio sendo um meteoro, mas um meteoro que passou e deixou algo bom. Hoje, do Santo Antônio, o Klinger está no nível profissional, que jogou, fez um baita campeonato com a gente no primeiro ano, né? Depois continuou no segundo. Então, assim, tipo, ficou aquela imagem boa. Sim. Ficou aquela imagem boa, né? Inclusive, a última partida nossa, nós ganhamos do Alucinados, era a surpresação do empate. Nós estávamos só com 11, e eu era o treinador e assinei e jogamos, né? E aí acabou 3-2 o jogo para nós, eliminamos o Alucinados e nós saímos com aquele dever assim, ó, nós vamos fechar as portas por um tempo, mas a última imagem é que fica. Então, e foi isso, né? Então, Santo Antônio é um time de amigos que nós tivemos, que foi um meteoro, mas um meteoro positivo. Excelente, também teve o salão, né? Teve um salão, no salão a gente não conseguiu muito êxito, né? A copinha é muito difícil, né? A copinha nem sempre dá o time que tem uma melhor plantel, que tem um melhor retrospecto, melhores jogadores, não acaba assim. A copinha é muito diferente e é um sucesso na cidade, né? Copinha não é de barbada, 28, 30 times e tu vai se matando um leão por dia e vai indo, né? Tem muito time aí que é o time que vai chegar, quando chega nas oitavas, né? Porque acontece, né, cara? A copinha tá sujeita a... Tudo pode acontecer na copinha, né? Não é porque tu tem uma equipe boa, ou tu tem uma equipe que tá jogando há muito tempo ali, que tu vai chegar, cara. Eu, na minha primeira copinha, que foi justamente a primeira, né, que foi em 2014, nós não passamos na primeira fase, né? O time também não era aquilo ali dentro da realidade, né? Aí depois de 2017 eu voltei a copinha, aí já foi um pouquinho melhor, fomos até as oitavas, não, mesmo assim, cara, tu vai ter que botar na tua consciência que tu vai participar para depois ver se vai chegar, entendeu? E mesmo chegando, tá sujeito a acontecer uma zebra, porque a gente sabe que copinha ela é muito... a copinha ela praticamente ela é o emocional, né? Tu toma um gol, tu tem que ir lá buscar, tu faz um gol, tu tem que saber manter, porque senão é aqueles dois times numa correria, uma loucuragem, e vamos que vamos, e torcida empurrando. Os times que tem torcida na copinha é pior ainda, né? Porque tu vai pegar e o pessoal tem incentivo e tu tentando acalmar e o outro lado é uma correria. Mas e assim vai indo. Isso é o bacana do futebol raiz, né? Futebol raiz. Aquele que tu olha pra ele assim, isso aí eu vou passar por barbada, né? Não tem jeito nenhum, né? Com certeza. Então é futebol raiz, né? Muito bom. E claro que depois de tentar ser jogador, ter um projeto firmado e de sucesso da SAFs, também ter uma passagem, um cometa, como o Deguilar disse aqui, do Santo Antônio, teve também a oportunidade do ano passado se juntar ao La Máquina para disputar uma Série Ouro de futsal, que a gente sabe que é bem diferente do que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, né? E conta para nós como é que foi essa sensação de participar com o La Máquina numa competição mais alta, vamos dizer assim, no estado, né, com a Soeva, com grandes equipes, né, e também, né, comentar aqui que tu falaste bastante no primeiro jogo televisionado, assim que nós podemos dizer, lá em Santa Cruz, que o Humberto disse que se arrepende de ter deixado tu falar, mas tudo bem, né? Conta pra nós como é que foi essa convivência, essa experiência com a máquina. Essa experiência foi muito, muito, muito produtiva, né? Veio acrescentar no meu currículo, pude realmente assim, chegar trabalhar com os melhores jogadores da cidade, né? Na questão, no caso nós tínhamos dois preparadores físicos, o Odilei, né, o professor Lelei, e eu. O Lelei trabalhava mais a parte, né, física na academia, né, e eu trabalhava mais a parte técnica, né, pré-jogo, né. Então, e aí trabalhar com o Humberto, provavelmente contigo, que fez um excelente trabalho com toda a comissão técnica, né, os jogadores, o João, o João,
né? A população de São Cepé ficou de parabéns porque apoiou até o último instante, né? E então, para mim, foi um aprendizado muito positivo, né? Onde tu vê que tu pode aprender muito mais, tu pode fazer muito mais, tu pode aplicar muito mais coisas. Então, e sem contar de grupo, né? Porque então tu trabalhar com a base é uma maneira, tu trabalhar com um adulto, né, no nível de série ouro é outra, bem diferente. Então, para mim foi uma experiência muito positiva mesmo. Eu mesmo já joguei numa máquina, então assim, tipo, poder voltar de uma outra forma, né, ajudar de uma outra forma, foi muito positivo. E para fechar, como sempre, né, o La Máquina tem uma coisa que os jogos não são normais, né? Não, as coisas não são normais. E o professor Kleber Borba fez um excelente trabalho com o Sub-17, né? E acabamos chegando lá no palco de Carlos Barbosa, lá na CBF, né? Na Laranja. É um tal time, tal da CBF, né, cara? Já veio você veio pra toda uma máquina aqui também. E aí nós tivemos essa experiência, ganhamos aqui deles, né? E chegamos lá por um empate para chegar à final, né, do Sub-17. E acabamos perdendo no tempo normal e ganhamos na prorrogação e acabamos perdendo nos pênaltis, né? Então ficou aquele gostinho assim de que poderia ter feito, mas assim, ó. Coisa que o Cruzeirinho fez, né? O Cruzeiro de São Gabriel. Cruzeiro de São Gabriel. Então, parabéns lá pro pessoal de São Gabriel. Mas assim, ó, tipo, mesmo na derrota a gente tira lições muito positivas, né? Com certeza. De como uma cidade pequena, sem assim uma infraestrutura profissional, chegar a enfrentar a CBF, que é um dos maiores clubes de futsal do mundo, entendeu? Seja na base, seja no adulto, seja no fraldinha, vai ser sempre a CBF. E nós aqui com todas as dificuldades que nós tínhamos de preparação, enfim, tinha o apoio da comunidade, tinha apoio do poder público, tinha apoio da comissão técnica, mas não é só isso, precisa-se mais, né? Tinha uma comissão técnica muito bacana também ali do Renato e os guris, os meninos que ele trabalhava, mas faltava algo. Mesmo assim a gente conseguiu chegar lá no último pênalti, mas que tenha servido de aprendizado, que nós devemos acreditar mais nos nossos jovens aqui. Tem que haver uma grande mudança de pensamento, né, dos meninos do Sub-17, Sub-15, Sub-13, né, das pessoas que gerenciam o futebol, né, tem que mudar essa maneira para fazer com que cresça mais o nosso futsal daqui, o nosso futebol em si, né? Então, tomara que agora é ano de eleição, né, depois que isso tudo passar, as eleições passar, a pandemia passar, onde todas as pessoas envolvidas nisso possam sentar e analisar os pontos positivos, analisar os pontos negativos e correr atrás de nós subir, crescer mais o nosso nível aqui em São Cepé. Porque condições a gente tem que acreditar e trabalhar e desenvolver. A gente tem que parar de pensar que vamos chegar, vamos se juntar num jogo e vamos lá e vamos ganhar. Não, tem muito mais outras coisas. Tem que ter pessoas para gerenciar isso tudo. E nós temos aqui, né? Então está na hora de nós reunirmos todo mundo do esporte, né? Da base, do feminino, do adulto, do futsal, do campo, e pensar em prol da cidade, da comunidade, da evolução dos nossos alunos. Acho que vai ser a gente não vai vestir uma camisa só. Não vamos vestir várias camisas, vamos vestir uma camisa só. Então é isso que eu gostaria que acontecesse. A caminhada é longa, mas temos que ser juntos, né? Então vamos ver o que a gente consegue aí para os próximos anos. E agora falando também, até deixou um gatilho para a próxima pergunta, como a gente tem esse ano de pandemia e tudo mais,
e como eu já disse, que tem que se adaptar. Então tivemos uma adaptação, né? Assim que os protocolos deram uma aliviada, que pudesse voltar a trabalhar, mas não do mesmo jeito que a gente sabe como era antes da pandemia. Foi criada o estilo de personal soccer agora, né? Então, antes do Devilar falar sobre isso, personal soccer, eu vou deixar um link como primeiro comentário fixado ali do trabalho que a gente foi lá registrar. Tem uma entrevista bacana com o Devilar, com toda a sua equipe, tem algumas imagens do trabalho que eles vêm fazendo, e quem quiser marcar um horário e tudo mais, a gente deixa todos os contatos aí. O pessoal lá está dedicado a atender da melhor maneira possível. E nos conta aí como é que está sendo a rotina do personal soccer. O personal soccer, no início do ano, né, como eu mudei o estilo das SAFs, de ela ser não só social, mas aí ser uma empresa, né, eu convidei ex-alunos meus que eram do futsal, que cresceram junto comigo. E aí... Futebol. Não, da SAFs mesmo, era da SAFs. E então, assim, tipo, como o trabalho em grupo, ele ficou, devido a essa pandemia, ficou fechado, eu queria dar oportunidade para eles aplicarem os seus conhecimentos, né? Claro. Então, eu pensei numa forma que fosse correta, no sentido da estrutura, né? De distanciamento, de higienização, aquela coisa toda, e um trabalho individual, personalizado, conforme o objetivo de cada um. Né? Então, assim, tipo, uma criança que está em casa sedentária, que não está brincando, não pode sair para a escola, né? No caso não tem, mas ela tem uma atividade física com acompanhamento dentro daquelas necessidades que ela precisa, né? Então, abriu para criança, mas abriu para adolescente, abriu para adulto, Nesse período nós começamos a ver que a gente também poderia trabalhar com um funcional, né, com as pessoas adultas, mais especificamente com as mulheres, né, que gostam mais desse trabalho de funcional. E ao mesmo tempo nós criamos o Funcional Kids. Sim. Né, que é crianças que não querem jogar futebol, mas precisam de atividade física, né? Então a gente tem uma parceria com a Previne, a Academia Previne, a gente trabalha lá na Previne com o Funcional Kids, né, que é com crianças que precisam de atividade física, não exatamente o futebol. Claro. Né, mas temos os alunos do personal do soccer, que é os que gostam especificamente do futebol, e temos as nossas alunas também, que a gente trabalha com eles de forma personalizada, tudo isso buscando a melhor qualidade de vida, né? Dentro das suas capacidades, dentro das suas limitações, dentro dos seus objetivos. E uma das coisas que é muito importante a gente colocar, como é importante o profissional da educação física estar acompanhando. Porque futebol, todo mundo conhece um pouco de futebol, todo mundo sabe, todo mundo pode ensinar futebol, alguma coisa assim. Mas tu tem que entender que tem certas coisas que não é somente tu repetir, reproduzir uma coisa que tu aprendeu. Pode ter jogado em vários times, em vários lugares e aprender muita coisa, mas só que para cada criança, cada pessoa, é um método que tem que ser colocado, Claro. tem que ser avaliado. Não pode ser uma coisa globalizada para todo mundo. Então tu tem que estudar eles, né, e saber qual é o que é necessário, o que ela precisa para que ela possa se desenvolver e gostar daquilo que ela está fazendo. Eu tenho o privilégio de trabalhar com os alunos que são autistas, que é fantástico a evolução deles. Né? Então, assim, tipo, são crianças que tu vê fazendo exercício, tu não diz se é autista, se não é, que tem aquela coisa toda assim, tipo, das pessoas, ele não pode fazer. Todo mundo pode fazer. Todo mundo tem condições de fazer. Basta querer e entender. Então, por isso o profissional da educação física, da área, esteja junto, que vai dar o suporte para que ele vá se desenvolver. Não apenas reproduzir algo que conheceu e que fizeram contigo. É muito fácil isso. O difícil é tu entender
o mecanismo, o porquê que está fazendo isso, né? Então, a nossa escola das SAFs hoje, ela preserva isso, né? A qualidade no que tu está mostrando, desenvolvendo com o teu aluno, né? Não é, hoje não precisa ter quantidade, o personal soccer já diz, personal, né? Não é quantidade, é qualidade naquilo que tu faz, né? Tem momentos que a gente trabalha em grupos, que é bom, é importante, que, com distanciamento, com todos esses requisitos, mas que deixa muito visível a evolução física e técnica de cada um. E agora, como os jogos voltaram nas quadras e tudo mais, as pessoas não estão condicionadas, elas correm um sério risco de lesões nas articulações, lesões musculares, né? Falta de contato com a bola, que quem diz que é o time do jogo, né? Isso 6 meses, né? Então, assim, tipo, nós das SAFs, a gente tem material, tem professores, a gente, para aplicar para a pessoa se desenvolver, né? Ser recondicionar de novo, né? Para que possa voltar para as quadras, né? E não ter nenhum problema de lesão. Porque às vezes, de repente, tu ficou muito tempo parado e quer voltar, acaba se machucando, tu vai ficar mais 3 meses parado devido a uma lesão ou entorse e tudo mais. Então, essa preparação, né? Não somente para o jogo, mas sim para a tua qualidade de vida, né? Porque hoje, dos pontos que mais se coloca para tu passar por esse Covid é que tu tenha uma base de saúde boa, né? Claro, então, assim, tipo, as pessoas que praticam atividade física, realmente elas têm um passo à frente daquele que não faz. Então, assim, tipo, a gente busca a qualidade de vida dentro do contexto do jogo, né? E nós estamos entrando na nossa reta final, as últimas 2 perguntas para o meu convidado. E com tudo isso aí, lidando com criança, jovem, adulto, tendo as SAFs no salão muito forte, tendo o Santo Antônio, ora treinador, ora jogador, como tu define assim, o teu estilo assim, para tu estar na beira da quadra? Mesmo com esse contexto tudo que tu tem criança, tu tem adulto, tu tem cada um no seu momento, né? Muito categoria de base, mas também o Santo Antônio já é mais o adulto, né? Tem que separar as coisas, tem que ter um estilo para cada um. O que tu vê aí? A gente tem que analisar o que nós temos no momento, né? No momento, assim, tipo, depende muito da qualidade do jogador, né? Depende do desenvolvimento da criança, né? Mas eu sou muito dinâmico, né? Sou muito no futebol, sou muito detalhista em vários detalhes que fazem diferença, né? Sou muito vibrante com a minha equipe, né? Entro em quadra junto, joga junto, como se diz. Mas ao mesmo tempo tu tem que ter aquele momento que tu tem que pensar o que tu pode fazer de diferente, claro, né? Para sair daquela situação ou acrescentar, né? Então, mas eu posso dizer que eu sou muito dinâmico, né? Porque tu tem que ter a visão muito ampla de tudo que está acontecendo e do que foi previsto antes, né? Claro. Que é o treino, que é o cotidiano, né? Então, eu acredito muito que para te vencer, tu vai ter que estar muito bem fisicamente, tem que estar muito bem tecnicamente e muito bem mentalmente, né? E ter um nível de concentração teu e da equipe muito grande. Então isso tu tem que passar para os teus comandados essa confiança, para que ele possa chegar e aplicar. Então, por isso que eu sou, digamos que eu seja bem dinâmico, porque tu tem que trabalhar com várias situações diferentes em pequeno espaço de tempo. E é muito bem isso, bem citado pelo nosso convidado. Eu também compartilho das mesmas ideias, acrescento algumas outras coisas, mas a base para tu ter uma grande equipe, ter um grande sucesso,
é tu ter um bom trabalho por trás de todo o cronograma da semana, tu fazer uma boa semana de trabalho, né? Como é que podemos dizer, tentar assimilar algumas coisas que podem acontecer e outras, claro, fogem do contexto, aí na hora tem que tomar uma decisão, temos que fazer isso porque não estava no script, não estava planejado. Concentração tem que ser do início ao fim, né? Então tem muita coisa que acaba acontecendo, né? E a gente continua, né, nessa linha de pensamento. E queria dizer assim, a última pergunta para o nosso convidado, e algum momento marcante assim na tua vida que tu pode nos compartilhar aí? Tem vários, acredito eu, mas se tivesse que escolher algum assim que tu... Sem dúvida, foi a minha... Em 2010, terminando o 2010, que nós entreguei o TCC, né, e aí deu tudo certo. E foi a formatura em 18 de março, que a gente fez a nossa recepção e recebemos o tão esperado carta de euforia, né, o nosso diploma. E foi um momento mágico, né, porque foi na cidade de São Gabriel, onde eu tenho enorme carinho por aquela cidade, pelos professores, mestres que passaram. E foi difícil, né, tu tem que sair daqui de São Cepé, pegar ônibus, voltar, enfim, né, situação financeira nada confortável, então eu tinha que fazer tudo aquilo e eu pude entregar o diploma para minha mãe, que foi a maior incentivadora, e ela tinha o sonho de ser professora e devido às circunstâncias ela não conseguiu, né, e então quando eu consegui entregar o diploma para ela, né, foi uma felicidade imensa dela e de toda a nossa família. Tinha daqui de São Cepé foi mais de 100 pessoas para prestigiar aquele momento, né? Então, Alô, São Gabriel. Amigos, família, e, enfim. Mas quem é esse cara que tá se formando aí? Veio um ônibus aqui. Um gringo que se criou lá no País andando lá. E então foi a hora que eu entreguei o diploma para a mãe, ela me deu aquele abraço de satisfação, de realização, e ao mesmo tempo eu estava recebendo uma oportunidade de crescimento, mas ao mesmo tempo eu estava realizando um sonho antigo dela. Então, junto com isso, estavam todos meus irmãos, toda a minha família. Então, isso aí, eu acho que realmente é o top, né, de todos, né? Teve outros, vários outros, né, mas esse aí, né, felizmente, a gente vivenciou isso tudo. É como eu digo, a gente tem que vivenciar cada momento, aproveitar ele, cada momento que a gente tá junto, porque infelizmente a gente não sabe o que pode ocorrer depois. E fica essas lembranças muito boas, e isso te motiva a tu, quando tu não tá bem, tu lá, não, mas espera aí, muitas pessoas acreditaram em mim, então vamos seguir em frente, não vamos desistir, entendeu? Então isso é um impulso de tudo, né? Então são momentos que eles ficam ali e eles te ajudam diariamente no teu jeito de ser, no teu jeito de agir e naquilo que tu tem sonho em fazer. Show de bola. Bom, vai chegando ao final do programa. Peço as considerações finais, alguma mensagem, alguma coisa que tu queira passar para o pessoal. Fica à vontade. André, muito obrigado pelo espaço, né, de poder passar para as pessoas que hoje não me conhecem do passado, né, poder passar um pouco do que realmente aconteceu, né, do que o professor Del Vilar é hoje, né, e estamos ainda em evolução, né, tem mais constante evolução. Mas muito obrigado pelo teu espaço, né, acho que São Cepé tem muita coisa que vai vir gente convidados aqui que vão acrescentar, e a ideia é essa, né? Então parabéns pela tua iniciativa, pelo teu trabalho, e dizer para todo mundo assim, pessoal, que a gente tem que acreditar em nossos sonhos, correr atrás deles, seguir aquelas coisas que a tua família te ensinou, daquilo que é certo, daquilo que
que é realmente importante para a tua vida, e sempre pensar que tu está sempre numa constante evolução, né? Um aprendizado a cada dia, que tu pode aprender e ensinar, né? Então, a educação, ela traz isso, né? Então, eu fico muito feliz e muito orgulhoso em ser professor, porque eu não estou apenas ensinando, eu estou aprendendo e estou desenvolvendo. Então, siga os seus sonhos, não desista deles. Às vezes não é exatamente como nós gostaríamos, mas de uma forma que vai te dar enorme satisfação no coração. Valeu! Então tá, pessoal, vamos encerrando mais um Além das Quatro Linhas. E comigo foi David Vilar, contando um pouco da sua história, da sua trajetória, marcada por gerações, sonhos e futuros projetos que possam ainda vir, né? Então, eu vou ficando por aqui, desejar uma vida longa e próspera para as SAFs. Eu sou André Correia e se vemos no próximo programa. Um abraço!